As políticas de cotas foram introduzidas na nossa universidade em 2002, exatamente no dia 18 de maio de 2002, numa célebre reunião do Conselho Universitário da Universidade do Estado da Bahia, foi aprovada uma resolução que à época foi patrocinada essa resolução pela então reitora Ivete Sacramento e elaborada pelos professores Wilson Roberto de Matos, por mim e pelo então estudante Osni Cardoso. Na época que nós elaboramos essa resolução que foi aprovada pelo Conselho Universitário da UNEB, nós afirmávamos que a razão pela qual se justificava a implantação do sistema de cotas era que a gente precisava mudar, vamos dizer assim, a demografia racial da universidade, isto é, mudar a cor da universidade. A Universidade do Estado da Bahia, a universidade pública, era uma universidade de brancos. Quem ingressava nessa universidade eram estudantes brancos. E a gente falava na época que havia uma razão que explicava isso, que era justamente o fato do racismo ser um impedimento para que os estudantes, a juventude negra pudesse ingressar na universidade. Então, nós nunca tivemos a oportunidade, a juventude negra nunca teve a oportunidade de ingressar em instituições públicas, né? Instituições universitárias. Então, o sistema que foi implantado aqui no Brasil, ele tem uma mecânica, ele tem uma maneira de funcionar que muitas vezes não é visível para as pessoas negras, inclusive, dificulta, impede, torna um grande obstáculo para que as pessoas tenham acesso às oportunidades que deveriam ser direitos, as oportunidades que deveriam ser para todos e para todas. Façam o seguinte, pense na possibilidade de vocês ingressarem na universidade pública de preferência, na UFBA, na UNEB, na USP, na UFRJ, na UFRB, né? Ou em qualquer universidade, ou em qualquer instituição pública. Se vocês ingressarem em uma dessas instituições públicas, façam a diferença. Tomem para si a responsabilidade, não só de contar a história desses que nos sucederam, dessas que nos sucederam, mas também de tomarem para si a responsabilidade
de dar continuidade a isso, de fazer alguma coisa para mudar tanta coisa que é necessária nesse momento. Grande parte da juventude está sendo assassinada da juventude negra, porque essa juventude foi tragada, vamos dizer assim, por um sistema não só que não deu chance para que elas tivessem um outro caminho, como também porque não teve a compreensão dos governantes do Estado, né? Não tiveram a chance. Se vocês têm uma chance, façam dessa oportunidade uma ferramenta para vocês, quem sabe, contar a história, a nossa história. Eu acho que poderia ser esse o nosso compromisso. Muito obrigado. Eu decidi que eu queria morar em Salvador quando eu tinha 15 anos. Naquela época, eu achava que eu seria repórter, então eu tinha um sonho de entrar na Universidade Federal da Bahia, que é essa casa que a gente está aqui hoje. Não tinha menção do Instituto de Letras, mas eu achava que eu faria jornalismo. Então fui construindo isso. Naquela idade eu já tinha um interesse de vir para Salvador, porque as universidades, elas são localizadas, né, geralmente nos centros, nas grandes cidades. E aí eu resolvi vir para a UFBA. Nesse percurso de vir para a UFBA, foi um percurso de muitos desafios, porque jovem negra, né, com uma família que não é herdeira, não é rica, então eu passei por algumas dificuldades, né? Dificuldades financeiras, dificuldades de perspectiva, desafios. Quando eu vim para cá, eu morei numa casa de uma família branca, que eu achava que eram da minha família, madrinha, achava. E descobri, nesse primeiro momento, a gente fala que é quando a carteira da identidade racial chega, né? Que eu estava naquela casa enquanto empregada doméstica. Então, tinha uma proposta para mim que eu viesse estudar, e quando eu cheguei em Salvador, eu descobri que não era bem isso. E ali, quando eu realmente entendi que eu sofria racismo, que eu vivia alguns processos de violência racial, eu percebi que a educação era o caminho da libertação mesmo, do ensinar a transgredir. Então, eu trabalhei como caixa, né, atendente de caixa num restaurante, trabalhei muito. E à noite eu pagava um cursinho, que era o cursinho mais barato que tinha em Salvador. Eu não sabia da Steve Biko, por exemplo. E fiz esse cursinho, foi quando eu consegui passar na Universidade Federal da Bahia. Foi um sonho realizado, né? E aí, quando eu entrei na Universidade Federal da Bahia, eu conheci os bacharelados. E aí uma amiga minha sempre falava deste curso, porque ela tinha feito esse curso. E eu decidi entrar no bacharelado de Humanidades. E eu entrei pela política de cotas, né? Eu entrei enquanto cotista de raça e de renda. Naquela época tinha essas classificações. Então, eu tenho muito orgulho de ser cotista, falo isso com muita tranquilidade. Tive a felicidade de ser uma das personagens do documentário Travessias, né, dirigido por Antônio Olavo, que conta a história de várias pessoas negras no curso de letras, medicina, comunicação, direito. E isso fez com que eu entendesse também, naquela época, que eu era muito mais nova, a importância do aquilombamento. Então, entrar na Universidade Federal da Bahia, você percebe que, ainda que seja uma universidade no estado negro, a gente precisa se aquilombar, estar em coletivo, porque as violências que a gente pode viver são violências que, se você estiver sozinho, talvez não dê conta de enfrentá-las.
Então, o que eu digo para as próximas gerações é acessem as políticas de cotas, acessem as políticas de ações afirmativas e de permanência na universidade. É um direito nosso e são políticas de reparação histórica, né? A população negra no nosso país ainda é jogada à margem da sociedade. E as universidades foram construídas para os brancos. Então, as políticas de ações afirmativas são responsáveis pelo enegrecimento deste espaço de educação que é nosso por direito, né? Então, hoje eu estou no doutorado de Literatura e Cultura aqui na Universidade Federal da Bahia. Estou aqui num grupo de pesquisa, que é um grupo de pesquisa completamente negro, que é o Corpus Dissidente da professora doutora Lívia Natália, que também é uma poeta importante para o nosso estado. E fui me aquilombando em vários espaços da universidade, entendendo que a gente precisava reverberar essa comunicação para que jovens, né, que estão na escola entendam que podem acessar esse ambiente porque ele é nosso. A gente precisa ocupar e só a gente consegue transgredir esse espaço para ser um espaço anticolonial, antirracista e com representatividade negra. Eu acho as cotas em si muito importantes. Foi uma conquista da nossa sociedade. Hoje estamos em um país que, mesmo com tudo isso sendo conquistado, a gente ainda vive em um lugar que temos muito racismo, muito sexismo, machismo, e a gente precisa mudar isso. E eu acho que foi necessário, sim. Eu pretendo estudar moda, designer, e pretendo também fazer advocacia. Quero fazer medicina, meu sonho. Eu tenho um amor, né, por medicina, não sei porquê. Eu gosto bastante, né. Eu quero dar orgulho para minha mãe, para meu pai, minha família. Então, eu quero sim. E é isso. Eu pretendo fazer faculdade, ainda não sei em que área, mas pretendo me formar em uma área que eu ame e que me faça bem. Eu pretendo estar lá na frente com um país mais aberto às coisas, aos contatos, à cultura, à diversidade, às mudanças. Minha perspectiva de futuro é essa. Obrigado a vocês. Obrigada.